Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Yuli e esse é o canal Projeto Arte Intuitiva. A gente vai para uma mensagem um pouco mais perto agora do não saber, um pouco mais perto agora da não necessidade de ser algo, alcançar algo ou ter algo. Esse momento da vida, ele é paradoxalmente confortável. Quando a gente chega nesse lugar, tem uma parte nossa que pergunta: por que eu não consigo fazer se eu não estou totalmente destruída? Mas tem uma outra parte que fala: olha, quer saber? Talvez eu não esteja mais sobrevivendo, talvez eu esteja vivendo. As coisas nascem, morrem, começam, terminam, algo dá certo, não dá certo. E dentro das nossas inúmeras súplicas, às vezes a vida, o universo parece inconsciente ou não entender as nossas súplicas. E esse lugar eu acho que transforma a gente profundamente. Tira a gente do espaço de querer entender algo, de querer que aquilo seja profundamente significativo, de que os nossos maiores sonhos sejam alcançados. É um desconstruir de ilusões. As ilusões, no começo da jornada, a gente luta tanto contra elas, e depois que elas vão embora, parece que não sobra nada. E parece que a vida se torna o eterno presente. A gente fala, estejamos no presente. A vida acontece no agora. Mas quando a gente está no presente, as coisas são bem mais banais e ordinárias. É uma posição extremamente estranha para nós seres humanos que temos sempre um grande objetivo a ser alcançado. E quando não tem objetivo, o porquê que eu tô fazendo? O porquê que eu tô aqui? Por que eu tô continuando? E eu não sei uma pessoa que pode responder essa pergunta, senão com base na ilusão. Talvez porque eu quero isso, talvez porque isso é meu por direito, talvez porque eu mereço, que eu fiz muito. Mas e quando a vida não dá? Mesmo a gente tendo feito? E quando tudo parece não responder ao que a gente julgou que estava certo e correto? O que a gente faz com isso? Seja leal ao seu amor. Hora de deixar ir. Se você tentar racionalizar, você não vai conseguir entender. Tem uma coisa que fica quando a vida é ordinária, crua, dura, que é o amor, para algumas pessoas. Algumas pessoas se endurecem. No fundo, elas amam, mas elas fingem que não. Mas elas justificam que é porque elas estão muito machucadas. Mas é uma posição diferente. Tá machucado não é o mesmo de estar entregue. Ser leal a algo que não tem nome e explicação não é o mesmo que ser leal à dor ou aos fatos do que aconteceu ou que nos tocou. E talvez seja a hora da gente deixar ir. Me parece que a gente inicia algo já com uma noção perfeita do que vem a partir disso. Só que quando chega no fim, a gente começa de novo. E quando a gente começa e termina muitas vezes sem ter exatamente a vida exatamente como a gente pensou, dá uma sensação do come, 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 come da vida. A vida é um grande come, come, come. Come daqui, come de lá. Um come aqui, outro come lá. É o Ouroboros, sabe?
cobra que morde o próprio rabo? Ela morde o próprio rabo porque ela se alimenta dela mesma para se regenerar. Isso é como se fosse o aspecto da cura, né? A gente se alimenta do que a gente foi até então para se tornar a mesma coisa que a gente era antes. Porque nós somos o nosso próprio alimento e a sua vida é campo de investigação para a sua própria vida. E hoje o que se desfaz vai ser comido por você para você ser o eu do amanhã. Uma outra versão, diferente, sim, mas ainda feito da mesma essência. E a maturidade, ela mostra que a gente pode se transformar de diversas maneiras, mas a gente nunca vai conseguir fugir de quem a gente é. Por isso que falam pra gente que a gente só se lembra de quem a gente é. Por isso que fala que a gente vai descobrindo quem a gente é, quem a gente sempre foi. Porque a gente não vai descobrir algo tão novo. Talvez seja pesado para você achar que quem você sempre foi, você sempre será. Talvez seja necessário deixar aí essa noção de que algo se transforma tanto ao ponto de uma vida ser capaz de esconder tudo que já aconteceu. Isso é um nível pessoal, isso é um nível coletivo. Será que a gente consegue apagar as marcas de uma guerra, apagar as marcas de uma injustiça, um desequilíbrio entre todos nós, ou a gente consegue entender que tudo começa, tudo se desenvolve, tudo termina, para se começar de novo, com uma lição muito parecida e com um aprendizado que nos revela outras partes que a gente não sabia antes, partindo sempre do mesmo princípio. Quem seria você agora se você fosse a paz? Olhando para a humanidade e olhando para a sua vida em particular. Que tipo de ações você teria se a sua bandeira fosse a bandeira da paz? É engraçado porque enquanto eu gravo essa leitura, a energia que vem se aproximando é do retorno dos desejos. Eros. Eros é tudo que a gente consegue sentir com a nossa boca. Um beijo gostoso no amante, uma comida saborosa, que delícia comer esse tipo de comida. Eros é o erotismo, mas não com medo da prisão do erótico. Ele é o porquê que a gente busca o que busca. Ele é a sustentação da vitalidade, da busca pelo que nos consegue alimentar. E até a alimentação, até a nutrição, ela gera resíduos, inevitavelmente, que às vezes vão se acumulando. É como cozinhar algo numa panela. Você vai precisar limpar essa panela depois, mesmo que isso te nutriu. Um relacionamento é a mesma coisa. Você vai precisar limpar os resíduos depois, mesmo que ele tenha te nutrido. A sua vida, ela vai precisar ser limpa e às vezes isso vai demandar tempo. Depois que você saboreou algumas coisas. A pressa é a pior inimiga desse momento. Porque ela causa um campo de tensão que tudo, os objetos, as pessoas, as situações, elas conseguem sentir, conscientemente ou inconscientemente. Isso vai gerando um campo ao nosso redor que as coisas se tornam definitivamente o que a gente acha que elas são. E isso impacta um nível bem mais profundo do que racionalmente a gente pode explicar até o momento cientificamente. 8 de paus.
a força. Nossa. O eremita. Dá uma eu sinto na minha boca a vontade de consumir algumas coisas, sabe? Não são coisas em excesso, não é um consumo desenfreado, é uma vontade mesmo, é um desejo de salivar, sabe? De sentir, porque dá uma sensação que não é satisfatório o que se vive agora. Emocionalmente, tem um campo ansioso por sentir. E essa leitura, ela não é sobre como que a gente vai sair logo dessa posição. O que mais vem ultimamente nas leituras que eu ando canalizando é o permanecer nos estados mais chatos humanos. Na posição do não saber, na posição do não ter, na posição do não poder, do não conseguir. E é uma aceitação tão profunda que vai contra qualquer repertório de que vamos, uma hora dá certo. E se não der? O processo de sustentar também essa canalização para vocês aqui é extremamente desconfortável, porque é uma posição humana muito ruim. E eu sinto que todos nós tenhamos que passar por esses momentos. O porquê também não sei. Porque eu falei para você que é o campo da não resposta. Então é incômodo. É como se eu precisasse, se você precisasse, que você precisasse chegar em algum lugar e a gente não conseguisse. E a gente não pudesse, a gente não tivesse. E a vida parece surda para tudo isso, mas eu definitivamente não acho que é uma culpabilização, porque se aqui no canal a gente não culpabiliza nem aos nossos semelhantes, que às vezes não agem tão legal com a gente consegue entender as motivações por trás e afins mesmo estabelecendo os nossos limites saudáveis, por que a gente culparia a vida? Eu acho que a gente já saiu desse repertório faz um tempo. Eu acho que isso faz mais parte do começo do despertar, onde fica mais fácil terceirizar a culpa. Mas também não há culpa. Há processo. Há um humano por trás da tentativa incessante de desvendar. E há um movimento que traz essa vontade, que traz essa ânsia, que aponta para cima. Não é um movimento nocivo, não é uma ansiedade, às vezes criteriosa pelo que se quer alcançar, pelo que não se tem, desse papo que a gente estava falando. Mas é sobre a própria força, é sobre a própria energia vital que deseja. É sobre conseguir entender que algo é fértil mesmo quando é silencioso. Algo é fértil quando está no escuro. Algo ali faz sentido para a germinação. Me lembra muito de uma semente, né? Quietinha dentro do solo escuro. Que ansiedade que essa semente não passa para ela poder germinar. Que ansiedade que a gente não passa para poder germinar. Que tipo de garantia que a semente tem que alguém vai regar ela? Em algum momento, talvez eu achei que pelo nível de consciência humana, nós estaríamos tão desconectados da natureza que as nossas necessidades são providas e a nossa capacidade de questionamento, ela faz com que a gente seja diferente, mas eu venho vendo que não. Eu venho vendo que a ideia que eu carregava de que a natureza e nós somos um todo mesmo e o que a planta entende e sente no nível que ela é ser, o animal também é o mesmo nosso. Só que a gente tem a capacidade de racionalizar, de questionar. Numa pedra ela não fica perguntando por que ela veio pedra e se ela é melhor que a outra pedra, e se tem 10 pedras, o que adianta ela ser pedra?
Só que nós, seres humanos, perguntamos, se tem 10 mil seres humanos, por que eu fazer isso que eu faço? Essa capacidade de questionamento, ele é uma liberdade ao mesmo tempo que ele pode ser uma prisão. Então a semente, ela não tem garantia nenhuma. Ela se permite ser semente, enquanto nós humanos achamos que, por racionalizar, a gente consegue controlar algum tipo de efeito, a gente consegue garantir que se a gente tentar o bastante, se esforçar o suficiente e ser exatamente o que a gente chamaria de correto, nós teremos as nossas dúvidas sanadas, as nossas necessidades atendidas. Mas nós somos grandes sementes pensantes, esperando ansiosamente que, porventura, a água venha até o solo e a gente possa germinar. E se ela não vir, assim como uma semente, ela não vai germinar. Que lugar desconfortável de estar, né, pessoal? Horrível, para mim também não é bom. Eu também vou descobrindo isso tudo com vocês. E novamente, para sustentar essas leituras, é uma angústia, sabe? É uma boca que saliva, que deseja, que parece que nada vai satisfazer. Mas é aí que se abre um caminho. É aí que começa uma coisa muito intrínseca na semente e no humano dar sentido, que é a vitalidade, que é a vida que é colocada, a centelha divina que a gente chamaria dentro de cada existência, para ocupar o seu papel, dentro do planeta Terra e fora dele, como estrelas, planetas e afins, fazendo parte dessa construção química que atravessa todas as formas de existência, todas as formas materiais, né? Até o ponto que a gente compreende cientificamente, tá? No material. Vamos parar nesse ponto. Clarifica aqui. Rei de Copas. Não é a primeira vez que essa carta sai hoje. Rei de Ouros. Caminhos, vitalidade e a capacidade de ser. Ser é mais do que investigar. Ser é se conectar com aquela força que é como uma grande chama. Essa chama brilhante, ela justifica tudo que a gente busca incessantemente. É isso que traz uma energia de compreensão, não porque tem algo, alguém além fazendo com que isso aconteça, mas porque isso é inerente. Isso está, isso existe. Quando a luz começa a brilhar em meio à escuridão, ela é identificada. E ela começa a soltar partículas que expandem e vão construindo outras formas de sabedoria, de consciência. A consciência é a ferramenta, não a chave. Não é como se você fosse abrir uma porta, mas é como se você fosse construir o seu caminho com ela. Aqui você se deleita com o que você tem, mas não espera o que vem amanhã. Apenas concretiza. Materializa como se fosse o que sempre foi. Afinal, é um paradoxo, não uma verdade. De alguma maneira, isso não vai se justificar como a gente quer, mas isso vai acender. Acender sobre as cidades, sobre as pessoas, sobre as consciências, para que elas possam integrar dentro de si partes importantes. A sociedade vem se esquecendo da sua parte emocional, calibrando muito as suas ferramentas para a construção e não a elaboração de um campo interno que se conecta, que recorda, que funciona. Quando a intuição faz parte desse processo, muitas energias conseguem habitar o espaço que elas precisam.
E uma ordem vem trazendo abaixo doutrinas que antes desconectavam nós de toda a natureza. Isso é um religare, uma reconexão profunda com a sabedoria do ser que é pertencente à natureza. As de ouros, o dependurado. Aqui é a liberdade. Nossa. Me lembrou um caso que aconteceu recentemente, trágico perante aos olhos humanos, mas que até dentro desse acontecimento existe algo que explica, aí sim vem a explicação, a justificativa do porquê algumas coisas são como são. São pessoas, são histórias, são figuras que se dispõem a viver algo como mensagem coletiva. São almas que carregam uma missão muito honrosa, que podem viver em milésimo de segundos coisas que poucas pessoas viveriam e que depois fica como grande lição. O dependurado é o que salta, é o que voa, não é o que desiste, mas é o que aceita. É o que se rende. E por se render, ilumina a própria consciência. A rendição é o maior ato de reconexão com a matéria. É uma das vias mais legítimas que a vida pode atuar sobre a nossa realidade. E é só quando a gente se rende que a vida pode agir e a gente viver, ao invés de sobreviver. Coisas impossíveis, momentos únicos, por mais passageiros que sejam, dentro do ordinário, dentro do que antes era tocado de longe. Então é isso. Eu espero ter sido auxílio. Um grande beijo no seu coração e até a próxima leitura.